Fim de semana de empates de Ceará e Fortaleza pelo Campeonato Nacional da Série A. Um empate valeu a pena, o do Fortaleza na Bahia. O do Ceará no sábado contra o Botafogo, não. Ficou a sensação de desperdício de uma oportunidade de faturar 3 pontos. E as oportunidades foram dadas a um time do Ceará confuso, agoniado, que não soube tirar proveito do maior volume de jogo que apresentou durante toda a partida, diante de um Botafogo desfigurado, foi só um ajuntamento, procurou se defender e acabou conseguindo um precioso empate em 0-0. Com essas duas partidas, os nossos representantes, assim como todos os participantes da Série A, encerraram o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Claro, essa é a maneira de dizer, né? Porque a coisa segue, né? Agora nós vamos ter a outra metade, já começando no final de semana. E nós vamos analisar aqui os 2 jogos que foram realizados e teremos também, naturalmente, o nosso ponto de vista acerca da situação em que os times ficaram igualados na contagem de pontos positivos, mais à frente de Goiás, de Cruzeiro, de Fluminense, mas a contagem para os últimos colocados, essa diferença é de apenas 4 pontos. Foi uma posição boa, razoável, ruim, deixou a desejar. É isso que a gente vai discutir, debater em mais um Com a Bola Toda. Presença hoje do nosso querido Paulo Santiago, comentarista esportivo da Rádio Assunção Cearense. Aqui à minha esquerda, o seu parceiro de comentário, também na Rádio Assunção, J. Lacerda. À direita, a presença de Sérgio Redes, colunista do jornal O Povo, toda quinta-feira, sempre um comentário pertinente acerca dos assuntos futebolísticos no Brasil. E outro convidado hoje no nosso programa é o Nilôncio Facundo. Ele é comentarista do Rádio Web, é participante do programa do Jurami Parente aos domingos na Rádio Verdes Mares e também comenta ao lado do Caio César no canal do KC. É um jovem valor, né? Um emergente, digamos assim, na crônica esportiva do estado do Ceará. Ele, inclusive, é de uma família de desportistas. Ele é irmão de Tarcísio, jogou muita bola pelo Icasa, pelo Guarani, pela seleção de Juazeiro. Depois de Tarcísio, o outro irmão, até mais famoso da família, é Nicásio. Todo mundo conhece, bicampeão pelo Ceará, campeão pelo Botafogo, jogou por esse Brasil afora. Então, Nilôncio Facundo aqui está ao nosso lado para comentar, para nos ajudar a refletir acerca de uma coisa chamada futebol. E nós gostamos disso. Voltamos daqui a pouco. Pois é, rapaz, o nosso prezado Nod Nogueira foi à Bahia, acompanhou o Fortaleza e lá, naturalmente, se serviu de alguns espetinhos, de algumas cervejas, que é perfeitamente acarajé. Muita pimenta. Mas chegou um pouco adoentado e botou a culpa no clima. Disse que a Bahia está parecendo o Pará, o Amazonas. Foi uma mudança muito grande de clima, muita chuva, e ele gripou. Certamente foi por causa do clima. Certamente foi por causa do clima. Pois é. Né? E o nosso querido Lula Pereira, eu quero comunicar que o Lula vem se recuperando lentamente, já em casa por um período, depois volta ao hospital para dar prosseguimento ao seu tratamento de recuperação. Vamos torcer para que o nosso querido Lula Pereira volte ao nosso programa. Tenho atendido a muitas solicitações, todo santo dia, o pessoal procurando saber qual a sua situação de saúde, o que prova que ele é realmente muito querido. E o Lula certamente pode estar nos escutando. Eu quero mandar um abraço para ele em nome de toda essa bancada de seus amigos. O outro ausente é o camisa 10, né? É o Mário Kempis. Também por motivo superior não pôde vir ao programa. Mas aí, os reforços, os senhores estão vendo aí, da melhor qualidade para não deixar a peteca cair. Aí eu vou logo perguntando a Paulo Santiago, como é que é aquele jogo do time do Ceará? Teve mais volume, chutou muita bola para fora, perdeu a oportunidade, foi o último passo, o penúltimo passo, foi só isso, o Paulo?
Boa noite, tudo bem? Boa noite a você, Wilton. Boa noite a quem acompanha com a bola toda. É uma satisfação, um prazer renovado estar aqui nessa bancada qualificada. Olha, Wilton e telespectador, eu entendo que o Ceará sofreu pela incompetência. O Ceará não soube aproveitar maior domínio de bola, não posse de bola. A posse de bola maior foi do Botafogo durante todo o jogo. Você acha, Paulinho? As estatísticas que velhas estatísticas, por isso não acredito muito nelas, não. Porque tem aquela história, maior domínio de bola em que lugar do campo, né? As estatísticas... Não, mas tudo bem, tudo bem. Eu tô aqui as estatísticas mostram que 61% da bola rolando esteve com o Botafogo. E o Ceará esteve lá com 39% dessa bola rolando. Agora, o Botafogo tocando muita bola lateral. Não tinha tanta verticalidade, não buscava tanto gol. Tanto que não finalizou nenhuma bola dentro dos 3 paus do gol confiado ao Diogo Silva, goleiro do Ceará. Eu auxiliaria o meu querido Paulo, dizendo que o Botafogo viajou 3.000 quilômetros, ida e volta, né? Ida e volta, 3.000, né? Para o Rio? Ou 6.000? 6.000, né? 6.000. São 6.000. Pois é. Pois o Botafogo fez todo esse percurso para chutar uma bola com o Luiz Fernando. Uma bola no gol. É muito pouco, né? É muito pouco. Pouco não é nada, né? Mas diga aí, Paulão. O Ceará teve lá 33 finalizações, teve 18 escanteios a seu favor, mas infelizmente o Ceará não foi competente e pecou sim nas finalizações. O Botafogo saiu com o melhor jogador em campo, que foi o Gatito, teve uma atuação brilhante no time do Botafogo, e o Ceará pecou sim pela incompetência, viu, Wilton? Olha, eu acho o seguinte, sabe, o Gatito, ali na pequena área, no território dele, ele realmente agiu, ele tomou conta dali, mas não fez assim, no meu modo de ver, defesas sensacionais. Eu vi um Botafogo se valendo dos 2 zagueiros de miolo, né, pelo alto, jogaram realmente muito bem. Marcelo exato. Até o Alex Santana esteve longe de ser aquele jogador. O Diego mal pegou na bola, por isso que eu não vejo futebol pelo lado da estatística. Eu acho isso um negócio extremamente errado. Eu até escrevi a respeito disso, lembrando de Israel, né? Existem 3 tipos de mentira. A mentira deslavada e a estatística. Porque ela banaliza tudo. Como é que o Botafogo pode ter saído como um time altamente poderoso, porque teve posse de bola em determinado setor de campo, até talvez fora, ali na entrada do Castelão? Eu não vejo futebol desse jeito, eu não sei. Agora tudo, rapaz, tem um comentarista aí que eu não estou aguentando mais, eu até apreciava ele. Ele dá o RG do jogador, ele dá o CPF, ele dá a idade. É um negócio impressionante, não se pode. Quantos passes errou para trás de banda? Eu acho que estão esculachando o futebol com essas leituras. Mas eu gostaria de saber do meu querido Sérgio Redes. E o time do Botafogo, que você defendeu, né? Do qual você não é torcedor não, mas tem raízes por lá. Humberto está por lá, seu irmão. Gosto do Botafogo. Qual a leitura que você faz do jogo? O time do Ceará me pareceu aquele time que quer dar o passe antes de receber a bola. Quando há uma finalização, a jogada pediu um passe. Quando a jogada pede um passe, tem uma finalização. Apressado, bateu sem ângulo, enfim. Eu anotei e fiquei realmente chateado com aquele resultado, com aquele jogo. E o amigo Sérgio? É um desespero para somar ponto. O Botafogo veio para cá claramente para ficar com a bola e ver se sobrava uma para ele fazer um gol. Por isso, né, que o Paulo citou esse instante do jogo, que o Botafogo acabou não chutando nem bola nenhuma, chutou uma ou duas o jogo inteiro. Agora, o Ceará precisava do resultado. Só que o Ceará, quando chegava no terço final do campo, e o Ceará tem um time interessante, porque ele tem um padrão. O Ceará tem um padrão de jogo. Se você pegar a campanha do Ceará, o Ceará não toma goleada de ninguém. O Ceará pode sair atrás, mas é um time que joga dentro do seu padrão, tem um padrão definido de jogar. Agora, tem uma dificuldade. Se o Galhardo não fizer o gol, entendeu? Quem é que vai fazer esse gol? O Lima não fez nenhum gol ainda. O Jotinha, que é bom nisso. Não jogou, né? O Lima não está rendendo. Né?
O Wesley entrou, o Wesley às vezes quando fica parado há muito tempo, ele entra bem, mas essa partida ele teve uma chance que você viu claramente ali que ele foi fazer uma opção, ele fez a opção que poderia ter sido certa se a bola entrasse ou se o goleiro pegasse essa bola no alto, mas ele praticamente não tocou na bola, né? Como ficou uma coisa assim, do cara tá meio perdido, então o Ceará está com essa dificuldade de finalização, e isso não vem de hoje, esses jogadores que se movimentam e tudo, né? Então acho que o Ceará foi para cima da partida, querendo vencer o jogo, do ponto de vista de chances e tudo, até poderia ter ganho. Agora, encontrou dificuldade mesmo nos seus próprios jogadores, que não estão finalizando bem. E ficaram ansiosos, porque o gol, né, o último passo não foi dado. Isso aí é incrível, porque o Corinthians com o Fluminense foi a mesma coisa. O Fluminense não ganhava de ninguém. O Fluminense meteu lá um gol, arrumou um gol e tocava a bola. O que interessa, o que está interessando, a exceção talvez do Flamengo, do Grêmio, né, do Inter, que estejam mais preocupados e estão quanto às competições em jogar bola, interessados na Libertadores e tudo, as torcidas lotando o estádio, o resto está tentando, sabe, ganha um ponto, faz um gol, se fecha. O Botafogo veio para ficar tocando a bola e ver se aparecia uma chance para fazer um gol. Não tomou nenhum. Eu vi a entrevista depois do jogo, os jogadores do Botafogo acharam bons. A gente vem aqui no Ceará e conseguiu um ponto. O que eles estão precisando é de ponto para ver se o próximo jogo dá dinheiro, para ver se recebe salário. É o verdade. futebol está caótico. Inclusive, o time do Botafogo, acrescentaria mais a esse problema, eu vi as declarações, me parece que do vice. Eu não me lembro do nome desse vice. Porque o time do Botafogo, até campanha para cestas básicas, o time fez. Para distribuir entre os seus funcionários, porque ninguém recebe. O glorioso Botafogo de Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo, Zagallo, Nilton Santos, né? Como se fossem assim, pobres coitados precisando de um auxílio da população. Eu achei muito triste. Quando eu vi aquilo, sabe? Aquele pessoal carregando nas costas cestas de alimentação para socorrer um time de futebol como o Botafogo. E aí tem uma outra questão aqui que está no Brasil inteiro sendo discutida, a questão do futebol empresa, né? Estão dizendo que o Rodrigo Maia, o plano dele é salvar só o Botafogo, arranjar uma forma de salvar o Botafogo por esse meio. Rodrigo Botafogo, porque os outros times não concordam, acham que a carga tributária muda. Eu tenho uma opinião, depois, se tiver tempo, a gente vai comentar isso. Vamos querer saber sobre o jogo do meu querido J. Lacerda, o que ele achou, afinal de contas, a justificativa para aquele empate, sem aquelas habituais, né? Chutou mais, dominou mais, teve volume. Pois é. Um abraço, Hilton. Um abraço aos companheiros aqui, aos amigos de casa. Primeiro, eu vou fazer uma defesa aqui da estatística, viu? Não sou estatístico, não, mas... Você é do IBGE, não? Não. Gosto dessa matéria, já estudei um pouquinho. O problema é exatamente esse, é como manipulam os números da estatística. E é aquela história da mentira que você falou. Se o cara quiser mentir, ele pode pegar a estatística, ele mente do jeito que ele quiser, com ela manipulando. Mas ela pura mesmo, mas ela se me você... enche a paciência. Não, mas se você olhar a estatística direitinho, você vai ficar satisfeito, porque ela vai te dar realmente dados. No caso do futebol, eu até concordo com você. Vamos alterar hoje o tom desse programa, né? Vamos baldear, eu estou disposto a isso hoje. Mas eu vou até dizer o seguinte, tinha um secretário de São Paulo na época dos sequestros, daí veio a minha verdadeira abjeção, sabe? Essa coisa chamada de estatística. E esse secretário era sequestro de tarde, de manhã, à noite, sabe? E esse homem não parava de ir na televisão e dizia, olha, diminuiu o índice, ontem 10, hoje só 8. Pô, peraí. Rapaz, mas era uma coisa tão ridícula que eu digo, rapaz, as estatísticas servem para um negócio desse. E muitas vezes é aquela questão, né? Os números falam uma linguagem, o humano fala uma outra linguagem. Você só argumenta estatística, né? Mas você só argumenta estatística com outros números. Fica um pouco difícil, né? Bota número contra número, fica uma coisa assim meio... Mas eu defendo a sua posição de ser um defensor da estatística. Mas diga aí, Jotinho, o que você achou do jogo? O jogo, Wilton, eu disse antes do jogo começar que era um jogo em que o Ceará poderia sair dali com uma vitória relativamente tranquila. Eu sentia isso, né? Por tudo isso que acontece com o Botafogo,
Realmente o Botafogo está naquele rol da penúria mesmo, porque não fez nada para se modernizar, para entrar na ordem do dia e vai continuar sendo assim por um bom tempo. E dentro de campo o reflexo é esse aí. Então eu imaginava que seria assim, que o Botafogo viria aqui, ali cheio, né, de cautela, não iria se arriscar tanto, segura a bola, faz isso mesmo, é por isso que a estatística dá o Botafogo com maior posse de bola, e porque ele fica segurando a bola. Eu contei, teve um momento que o Botafogo ficou mais de 1 minuto com a bola. No futebol não é pouco tempo. Você ficar mais de 1 minuto com a bola, vira para lá, vira para cá, e eles passam bem a bola. Né? O passe dele é bom. Tanto que no número também, se você for olhar, o passe do Botafogo é melhor que o passe do Ceará. Então ele fica com a bola, mas ele é estéril, ele não agride. E o Ceará, que não ficava com a bola, agredia, mas aí veio, né, a falta da pontaria, a falta do acerto, a falta da capacidade. Erro, a falta da capacidade. No primeiro tempo, inclusive, eu falo, poxa, o Galhardo está armando jogada para o Cardoso, não pode. Porque os outros todos que têm que armar jogada para o Galhardo, porque é o único que sabe fazer gol. É o cara que sabe fazer gol. Não interessa se ele é centroavante, se ele é zagueiro, ele sabe fazer gol. Então, Galhardo, bota Galhardo próximo do gol. A gente tem dito aqui em vários programas, e todas as vezes em que ele esteve perto do gol, ele fez gol. Ele foi lá e fez gol. E no segundo tempo melhorou um pouco. Chegou ao ponto do Ceará ter terminado com 4 atacantes mesmo empurrando o Botafogo e não conseguia fazer o gol. Então, aí é um capítulo que o treinador certamente deve ter anotado e vai trabalhar um pouco mais com a turma dele para ver se melhora. Não dá para perder pontos num jogo como aquele. Exato. E aí você fica aí, tá bom? Não tá bom não na tabela. Tá razoavelmente bom, mas tá numa zona extremamente perigosa. Porque os de baixo estão começando a subir, estão começando a melhorar. A gente fala sobre isso. Né? Isso. Eu gostaria de saber do nosso querido Nilôncio, estreando no nosso programa, Nilôncio Facundo, guardem esse nome, né? Irmão do Tarcísio, irmão do Nicásio, irmão do Zinho e irmão do Piancó. Grande Piancó. Um abraço aí pro pessoal bom e amigo de Juazeiro. Sim, o Nilôncio, nós falamos aqui sobre os defeitos, conclusão. O treinador até na entrevista estava agoniadíssimo. O Enderson, inclusive, se tinha dispôs com o torcedor. Ele não podia fazer o gol, né? Ele estava agoniado. Na própria entrevista, ele estava como que, sabe, tentando fugir ali pelas laterais. Como é aquela história? Poxa vida. Que desculpa dá, né? Não tinha assim. Aí então eu perguntaria ao Nilôncio, o que aconteceu ao Ceará acontece às melhores famílias de Londres e Calcaia? Acontece. Boa noite, Wilton. Só isso justifica. Tudo bom, Nilôncio? Obrigado por ter vindo, hein? Obrigado, agradeço o convite, prazer estar aqui com os novos amigos para falar do que eu mais gosto de fazer, que é falar de futebol. Olha, eu entendo o seguinte, o futebol se arvora hoje de uma série de coisas modernas da tecnologia, né? Dentre elas as estatísticas, né? E é uma coisa chata esse negócio de posse de bola, porque acaba o jogo. Para quem gosta de ver futebol, posse de bola não tem jogo. Fica aquela coisa enjoada. O Lacerda acabou de falar, mais de 1 minuto, aquele toque para lá e para cá, sem o futebol. Aí chama-se bromação, né? Então o que acontece é o seguinte, no meu entendimento. Nós temos 2 times na Série A, estão fazendo parte da Série A, mas não tem futebol de Série A. Diferentemente do Botafogo, que é um time de Série A e que o histórico, a história, a tradição do time do Botafogo é de Série A. Então esse sofrimento, Ceará, Fortaleza, vai passar esse tempo todo, porque tecnicamente, numa fase ruim, tanto Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, mas você vê que com um time debilitado, eles conseguem encarar as equipes que não têm essa tradição do Série A e aprontar. Porque para quem é pequeno, quer queira, quer não, nós devemos entender assim, Ceará e Fortaleza, na competição, são times pequenos. Eles não têm essa tradição do Série A. Então tem que comer muita grama, né, passar por muito sofrimento para chegar no futuro breve, assim permanecendo na Série A, conseguir impor, mesmo contra esses grandes em crise, para fazer valer a força do futebol nordestino, em especial o futebol cearense, porque a gente padece disso, essa questão da competência. O Ceará foi incompetente, não ganhou porque não teve competência para ganhar de um time tecnicamente, no meu entendimento, inferiorizado. É claro que a gente tem que reconhecer que a defesa do time do Botafogo é forte. Aliás, o Botafogo ocupa hoje uma posição na tabela, eu diria, que não condiz com a equipe que ele tem. Você falou aí que o Botafogo tem a tradição que nós não temos. Mas o futebol, eu acho que apesar da tradição,
o time do Botafogo também não tem futebol de Série A, você não acha, não? Ele não tem futebol, mas tem história na Série A. História, E isso leva para dentro de campo. Mas né? mesmo com história, você não acha, por exemplo, que se isso valesse, Grêmio, Vasco, Fluminense, não teriam dado com os costados numa segunda divisão, meu querido? Já deu. Pois já é, deu. então, será que isso é fundamental? Você não acha que isso aí carece de uma revisão? Porque eu acho que os nossos times, apesar desse deserto, né, porque nós somos o Saara do Brasil, o Nordeste é o Saara do Brasil. Exato. Isso aqui é o deserto. Você não acha que nós já fomos capazes até de alguns feitos que podem e devem ser levados em consideração? Acontece que esses feitos, eles são momentâneos. A gente precisa ter um longo período, 5 anos, 6, 7, como fez o time do Bahia, o time do Vitória, alguns de Pernambuco. Criar lodo, como disse Serginho Reis. Para criar um talo, né? Como a gente disse por aqui, né? Engrossar o pescoço e impor. Porque você pegar um Botafogo fragilizado, um Fluminense fragilizado, não dá para perdoar. Se você quer fazer uma boa campanha e permanecer. Porque esses pontos, lá daqui a pouco, farão falta. Já estão Pode fazendo, ter certeza. né? Já estão fazendo, exatamente. Tem uns Pois está dados, importante. Pois não, Sérgio. que eu gostaria de acrescentar, que é, quer dizer, esse conceito, né? Esse conceito que o Facundo falou, olha, um abraço no Nicásio bem grande, hein? Gosto muito dele, parabéns aí pelo estado. Você veja bem, por exemplo, o Ceará hoje, enquanto estrutura organizacional, na frente de Botafogo, Fluminense e Cruzeiro, o Ceará é um luxo. Muito assim. O Ceará é um luxo. O Fortaleza vem caminhando também nessa história. Então, quando ele coloca do ponto de vista de futebol, da história dos clubes, tudo bem. Mas com essa revolução que está acontecendo estrutural, quem não tiver organizadinho se rebenta. E o que está acontecendo, por exemplo, os jogadores do Botafogo estão passando por isso, do Fluminense estão passando por isso, o Cruzeiro também. Então você veja que isso é uma coisa que é um fator complicador. Isso é um fator complicador, não para a tua linha de raciocínio, que ela é até boa, porque é preciso você criar uma história a nível nacional. Por exemplo, é evidente que o Bahia e o Sport têm uma história nacional superior à dos outros times, a Santa Cruz, Eu não me conformo de ver uma tabela de classificação e ver o Botafogo com aquela atuação contra o Ceará no sábado e o Botafogo está acumulando 27 pontos. Eu fico imaginando como conquistou esses 27 pontos. Porque o time do Botafogo, se você for comparar coletivamente, individualmente, aos nossos times, eu considero os nossos times superiores, melhores do que o Botafogo. E o Botafogo conseguiu acumular 27 pontos. Isso precisa levar para o campo e efetivar. Né? Toda essa organização externa, ela precisa voltar para dentro de campo para elevar o nível técnico. E aí eu concordo com o Nilo quando ele fala da questão da tradição, que às vezes influencia, e aí essa tradição às vezes impõe um pouco mais nos próprios jogadores que estão vestindo aquela camisa. Nós poderíamos estar nessa mesma posição. O Fortaleza deixou de ganhar o Internacional bobamente. O Fortaleza deixou de ganhar o Fluminense do Rio bobamente. O Ceará deixou de ganhar o Botafogo bobamente. Sem falarmos em outros jogos que o Ceará patinou também. Então poderíamos estar com mais 6 ou mais do que 6 pontos na tabela. Você está adiantando um assunto que eu ia tocar. Eu quero saber de bate-pronto. Paulo Santiago, as posições defendidas por Ceará e Fortaleza ao término desse primeiro turno ou dessa primeira volta, como queira, satisfaz? Não. 38% de aproveitamento eu acho muito pouco. E eu vou trabalhar sempre em cima dos números. Porque os números refletem sim. Também eu estou nessa corrente também. Estou brincando. Eu sou muito fã dos números. E eu entendo que 38% de aproveitamento dentro de uma competição é muito pouco. Ceará e Fortaleza precisam melhorar muito. O Ceará Sporting Clube, nos últimos 15 pontos disputados, ganhou 2. Fortaleza, hein? Isso tudo? Isso tudo. Nos últimos 15 pontos disputados pelo Fortaleza, o Fortaleza ainda ganhou 5. Então eu entendo que é muito pouco para quem busca, para quem almeja uma participação melhor dentro da competição. É para ficar, meu querido Sérgio Redes, o que é que você achou? Porque tem muita gente, eu ouvi algumas opiniões conformadíssimas. Não, é o que nós podemos fazer, é isso mesmo. Vocês querem o quê? Eu sei perfeitamente, tenho consciência de nossas limitações. Mas você acha que foi um bom negócio ficar 4 pontos, porque está todo mundo olhando para a parte de baixo? Você acha que a
Foi decepcionante, foi razoável, foi boa essa posição final? Eu acho que chegou na meta que se queria. Se o campeonato acabasse hoje, os dois times disputariam o campeonato nacional do ano que vem. E é essa a meta desses dois clubes. Quanto a essa série de resultados, que nós não conseguimos vencer um determinado time aqui, o São Paulo ontem quase perde o jogo para o CSA, o Fluminense perde o jogo. O único time que você está vendo entrar e está praticamente com o jogo assegurado, que vai jogar bem e que quer jogar, porque o técnico fica empurrando o tempo inteiro, respeita o Campeonato Brasileiro, é o Flamengo. O resto dos times, aí uma hora poupa 5, 6 jogadores durante 15 dias, porque tem Copa do Brasil, tem Campeonato Nacional. Isso faz uma barafunda danada, fica um salve-se quem puder. E a gente fica atrás de futebol, e não tem futebol, gente. Não tem futebol. O que você tem... Eu estava vendo o Casagrande comentando Brasil e Peru. E Casagrande falando que o Peru está jogando com muita intensidade. O Peru está com intensidade. Quase que eu me lembrei, entendeu? Do Milton Leite, que fase é essa? O Peru jogando com intensidade. Entendeu? O nosso futebol está terrível. O garoto do Vasco já vai embora com 17 anos, o outro que aparece com 16 vai embora. A gente não tem... Rapidinho, Paulo. Bem rapidinho, só para você ter uma ideia. O ano passado, o América Mineiro terminou a primeira volta com 22 pontos. Você sabe onde é que o América Mineiro está? O Ceará estava lá na rabeira. Chegou o Lisca, conseguiu recuperar a equipe. Então, o parâmetro de 22 pontos me dá a ideia do América Mineiro ano passado. Bota essa boca para lá. Nós vamos parar um pouco, daqui a pouco o Jota vai falar sobre o assunto, nosso amigo Livoncio também. Eles vão dizer se estão satisfeitos, acham que podia ter sido mais, que foi uma decepção muito grande. Enfim, foi boa, razoável, não prestou de jeito nenhum. Mas isso depois da nossa parada técnica, é mole não? Pois é, um abraço aqui nosso e do Sérgio Alves para o pessoal bom e amigo de Messejana, esse pessoal que nos acompanha desde que esse programa está no ar, né? Pessoal do Guajiru, do Bar do Rimé, esse pessoal bom e amigo. Um abraço para vocês todos, viu? A nossa sucursal em Juazeiro do Norte, o nosso Vicente Reginaldo Tenório, mais uma vez no comando. Nossa boa audiência lá com o Demontier, com o nosso querido Jucimar Leite. Tem também o Delton Sá, grande narrador esportivo, né? Nossos amigos que acompanham o nosso programa. E aí, meu querido Paulão? Olha, o público feminino que acompanha, né, o trabalho da gente na Assunção, aqui na TV Educativa, na TVC, a Verônica Souza acompanha, a Vitória Alves no Mirim,
a querida Marilga Veras, a Lúcia Macedo, lá da sua banca de revistas, na Praça do Ferreira, o amigo Antônio Alci Araújo, esses amigos, professor Ivan Marques, esse povo amigo que gosta do nosso trabalho. Tá certo, esse público feminino tem uma boa vontade muito grande. Um abraço a todos, hein? As crianças da sala. Deixa as crianças na sala. Grande Serginho. O Serginho é o mais simpático dessa mesa aqui. Substituir o Lula, rapaz, agora sim, com grande prazer e tudo, e dar uma notícia, né, que não é legal do pessoal do Terra-Mar. O Alberto Queiroz faleceu. Boa. O Alberto Queiroz foi presidente do Terra-Mar durante muito tempo, né? E sábado foi o velório dele e tudo. No domingo foi o enterro, né? Ali no cemitério do Mucuripe. Então, meus pêsames à família dele e ao pessoal do Terra-Mar. Pois é, e aí, nosso prezado J. Lacerda? Quero saudar o professor Fábio Ronin com mais uma etapa do Campeonato Cearense de Taekwondo. Um abraço, professor Fábio. O Germano, lembra-se do Germano? Coroa, Alvinegro, lá do Povo, mandou um abraço para todos nós aqui. Um abraço para o Germano, gente boa. O Germano é alvinegro total, tudo dele é alvinegro. O nosso amigo Hernani Passos e o nosso Luciano Saraiva, que são dois corretores, o Hernani é de imóveis e o Luciano de seguros. E um abraço ao Edmilson de Paula, a filha dele, a menina Lisandra de Paula, esteve lá em Salvador agora, disputando o Campeonato Norte-Nordeste de clubes, categoria Juvenil 2. Não posso esquecer isso, me lembrei agora. O professor Queiroz mandou um abraço para você, para o Hilton Bezerra, César de Queiroz. E para mim, e ele disse que qualquer coisa que a gente precisar de português, eu acho que a gente está falando algumas coisas erradas aqui. Ele está sempre de plantão. Ele está de plantão ouvindo. Então, um abraço para o professor Queiroz. Um papel bem branco e uma caneta de tinta vermelha. Só anotando. Então, a menina Lisandra esteve lá em Salvador, lá na piscina 50 metros, na arena aquática, e ela ganhou troféu eficiência, com o maior número de pontos, ouro 50 metros livre, 50 metros costa, 100 metros costa, prata 50 metros peito, bronze 50 metros borboleta e bronze 200 metros livre. É mole? Então, parabéns aí, Lisandra, sempre representando bem a natação cearense, e um abraço ao amigo Edmilson de Paula. Um abraço a vocês. Meu amigo Irlan, lá na cidade de Juazeiro do Norte, um abraço aí para o Irlan. E meu querido Nilson Facundo. Olha, o Fábio Ronin, que ele fala aí, que é o presidente da Federação de Taekwondo, é nosso companheiro lá no Conselho Estadual de Educação, de Desporto, na Secretaria de Esporte, né? O Mauro Benevides Neto, atual presidente do Conselho, um abraço para vocês. E a Alessandra, a filha do Edmilson de Paula, né? Que é nadadora, assim como minha filha também, nadava bem pouco tempo. Para mandar um abraço para esse pessoal. E lá da Itacima, né? O Ítalo, a delegada, o Bosco, esse pessoal que está sempre ligado com a gente e acompanha o trabalho da gente. Obrigado pela audiência, estão ligados, além dessa parentada toda que o Hilton já falou, que está acompanhando lá em Juazeiro do Norte. Pois é. Eu gostaria de saber agora de vocês dois. Satisfeito, J. Lacerda, com essa posição final dos nossos times depois dessa primeira volta? Porque muita gente faz logo comparações, né? Se Fortaleza nem estava o ano passado, como é que tem que reclamar? E o time do Ceará, que estava afogado? Vocês estão reclamando demais, me disseram hoje, né? Eu digo, não, rapaz, porque na medida que a gente vai subindo, alcançando, né? Desejos melhores. Aí né? desejo. O que é que você achou? Está satisfeito? Tem a turma conformada que diz, se não cair já está bom demais. Você é conformado, não? Não, eu acho que a gente pode sempre um pouco mais. É aquela história, né? Entrou na disputa é para disputar, não é para ficar achando que qualquer coisa está boa. Eu acho que poderíamos estar melhor, ou melhores. Os dois poderiam estar melhor. Mas não fizeram também por onde, né? A gente viu as dificuldades para se montar o elenco, não vou falar aqui daquelas dificuldades da grana, que essas aí são reais e não adianta discutir isso. Quem está na festa, está na festa. Quem está do lado de fora, está do lado de fora. Estamos do lado de dentro. Né? No caso do Ceará, o treinador disse, não precisa contratar, que a solução está aqui, está em casa. E essa turma na qual ele apostou, não está dando o retorno ideal. Vamos nominar essa turma? Vamos nominar. Por exemplo, Bachola. Leandro Carvalho, faz aqui. O Wesley. O Bachola. Pois é. O Ricardinho, o Cardoso. O Felipe Cardoso caiu Felipe um pouco Cardoso, produção, né? O Felipe Andou fazendo 2 jogos.
Então tem uma turma aí Certo, que ainda não produz. precisa O jogar. próprio Ricardinho deveria produzir mais. Não, eu acho pelo que que ele o Ricardinho representa. Sim, mas. Tá dando vamos conta, lá, tá dando muito, tá dando muito. Bom, Não entra, pelo menos na minha opinião. Sei, não estou dizendo que ele está no nível dos outros, eu estou dizendo Perfeito. que ele deveria, poderia, né, tudo no condicional, mas Tá ele não certo. pode. Tá falado. É a condição dele, é aquela ali, vamos fazer o quê? Mas algumas coisas que precisam melhorar muito no time do Ceará. E só vai melhorar se aqueles jogadores produzirem mais. Perfeito. No caso do Fortaleza, a diretoria teve tempo suficiente, né, para contratar e não contratou. Então o time é esse, e eu acho que terminou da forma como terminou, fora da zona de rebaixamento, é um alento. Mas não esqueçam, tem um segundo turno aí que pode ser bem pior do que o primeiro. E meu querido Nilonso, né? Nilonso. Escreveram com M, Nilonso, mas é Nilonso, quer dizer, ex-Milonso, né? Isola Milonso. Tudo resolvido agora. Tudo resolvido. Nilonso, diga aí, é brincadeira, esse programa aqui é... Olha, Wilton, eu não poderia dizer que não estou satisfeito, porque eu não estaria se estivesse na zona ou perto da zona. Né? A gente está num nível de Série A, e com um nível técnico no Ceará e Fortaleza inferiores às outras equipes. Né? Então a gente tem que estar satisfeito na expectativa de sempre querer crescer. Ceará e Fortaleza têm jogadores, no meu entendimento, que não tem nível de Série A. Ah, mas tem jogador de Série A e Série B? Claro que tem, mesmo porque o psicológico, o mental do jogador, e a gente não pode exigir isso de todo mundo, né, de todo jogador de futebol, porque a gente sabe que tem jogadores e jogadores. Tem o que treme e o que não treme, né? Tem o que gosta de jogar e tem outro que gosta de treinar, o que não gosta de E eu treinar. gosto de tremer, né? Então a gente tem que levar a gente tem que levar em conta uma série de variáveis. Perfeito. Agora, vai crescer? Eu acredito que cresça, porque o estado do Ceará tem uma torcida como poucas do Brasil, e quer queira, quer não, isso leva em conta e inflama qualquer jogador. O jogador que não se emociona com torcida e que não corre, vendo aquele estádio gritando seu clube ou seu nome, pelo amor de Deus, muda de profissão. Não tem coração. Porque ele não está nessa aí, ele não joga. Pois é, meus amigos, eu acho o seguinte, eu estava um todo pessimista com esse jogo do Fortaleza. Aliás, eu vou dizer logo, né? Depois que Fortaleza fez aquela partida com o Fluminense, que eu olhei para frente, aí vi Bahia na Fonte Nova, Palmeiras aqui, aí vi um jogo do Palmeiras que muito vulnerável, sabe? Com o Fluminense, quando ele ganhou de 3-0, o Fluminense pintou os canecos no primeiro tempo. Devia ter feito 2 gols em cima do Palmeiras. Entrou entre as linhas do Palmeiras e espaço lá para vender. Parecia uma promoção de terreno, sabe? Uma prestação grande. Pois bem, aí eu digo, Palmeiras aqui, se souber explorar bem essas brechas, e depois o Atlético lá dentro. Aí eu digo, tá feia a coisa. Eu acho que 1 pontinho, 3 pontos no máximo nesses 9. O time do Fortaleza durante a semana disseram Marlon no meu campo, Gabriel no meu campo, mais fulano, 4 no meu campo, ou 3 volantes. Descobriram até me deram até uma informação. Eu não fui muito na onda, disseram, não, o time é esse aqui. Não modificava. Eu digo, rapaz, se for desse jeito aí, encolhido lá atrás, perde o jogo. E fica mais difícil. Feito o Fortaleza, colocou 2 jogadores pelos lados. Não foi o Oswaldo foi por dentro. Nosso querido Romarinho, pela direita o Pires, né? E dos volantes um fixo, o Gabriel, uma saída aqui e ali, sendo mais móvel o jogador Felipe. Pois olha, a primeira coisa que o Fortaleza conseguiu foi anular o Moisés e o Nino. Eu vi uns jogos do Bahia aí, aqueles caras pintaram os canecos. Anulou e outra coisa, começou a penetrar, né, naquela bola longa e aquela bola rápida. Inclusive o Roger Machado até disse, eu fiquei logo de olho nessa condição que eles tinham de ultrapassar nossas linhas. E no segundo tempo, inclusive, o Roger disse o seguinte, eu até dominei mais o jogo, mas eu tive o receio de imprensar mais, levar mais, porque o Fortaleza tinha armas para responder, entendeu? Embora o segundo tempo, para mim, não tenha existido. E eu passei a imaginar que um ponto era melhor segurado do que perdê-lo aqui, porque o Fortaleza, em determinados momentos, foi até melhor do que o Bahia. Palavra do Roger no fim do jogo. Coadunou-se com o que eu disse, com o que eu achei, a minha opinião, né? Eu achei que o Fortaleza, de certa forma, foi surpreendente. Ele foi para o jogo, ele foi para dentro. E o resultado de 1-1 foi bom, foi precioso. Para o desgosto do Bahia, foi realmente um resultado ruim. Não, essa história de dizer que o Bahia jogou mal, que o Roger quebrou, descambou um pouco, ele tem que levar em consideração o que o outro lado fez, ou ele ignora. Quer dizer, há uma contradição. Bom, mas é a minha opinião. É consequência. Né? Não é a minha opinião. Não quero influir na opinião de ninguém, porque aqui não tem garoto.
mas eu quero saber o seguinte do Paulo. O que é que achou o amigo? Fortaleza foi mais do que você pensava? Foi muito mais. E o que mais me chamou a atenção foi a revisão de conceitos do Zé Ricardo. Ele mudou a estrutura da sua equipe. Eu entendo que o Fortaleza fez uma variação enorme durante o jogo. Em certos momentos ele trabalhava com 4-3-3, chegou a trabalhar com 4-5-1. Gostei muito da presença do Romarinho, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador do Fortaleza no jogo, na minha opinião, seguido do Gabriel Dias, ali na contenção. Não gostei da presença do Felipe, errando muitos passes, muito disperso no jogo. E antes de começar o jogo, nós conversávamos, eu estava batendo um papo com o Júlio e fiz uma avaliação a respeito do lado esquerdo do Fortaleza. Eu entendia que o Carlinhos, e entendo que o Carlinhos é um ótimo apoiador, além da linha do meio campo. Ele não é um bom marcador. Sempre no jogo ele ganha cartões amarelos devido ao seu mau condicionamento de marcação. E foi por ali que o Bahia poderia construir as suas melhores jogadas com Arthur Victor, que é um cearense de Barbalha, que foi revelado pelo Ceará e que hoje é um dos grandes nomes do Bahia. Eu entendo que o jogo não foi bom. Primeiro tempo razoável para o Fortaleza. Surpresa boa do Oswaldo no meio, com time de bola, com tempo de bola. Caiu um pouco fisicamente, mas acredito que o jogo não foi bom. Fortaleza trouxe um grande resultado e isso aí pode animar o tricolor Perfeito. Para o jogo frente ao Palmeiras. Eu devo dizer o seguinte, o Carlinhos, na minha observação, o Bahia fez o jogo todo pelo lado dele, com o Arthur, que é um jogador perigosíssimo. E o Carlinhos ali, que é um cara que sai para o apoio de qualquer forma, ele teve esse trabalho. O serviço para ele foi mais pesado. Eu acho o melhor jogador do Fortaleza, um dos melhores jogadores do Fortaleza. O Carlinhos é incansável. Ele tanto apoia, dentro da possibilidade dele, ele também marca. Porque, claro que em algumas oportunidades você sacrifica um dos dois lados. Ou o apoio ou a marcação. Mas ele não é um marcador assim, não, ele né? não é. Ele não tem esse perfil. Mesmo porque o futebol hoje, para quem ala, não tem mais lugar só para marcador. Pois né? é. Não tem mais lugar Ele só não para tem esse marcador. perfil. O cara não quer burocracia, o cara manda para o escritório. Claro, tem Mas que tudo jogar. bem, a opinião eu gosto de divergir, porque é assim. Então eu queria saber o seguinte, com relação à qualidade do jogo, Sérgio, nós temos o quê, menino? Temos 8 minutos? Pronto. Essa questão do confronto tático. Quando há um confronto tático, quando os dois times até se espelham, que eu achei as duas propostas parecidas, o jogo perde um pouco da emoção. O jogo passa a ser muito pegado, muito observado, muito xadrez na jogada. Geralmente o jogo não fica agradável, porque há um confronto tático, há, digamos assim, uma rigidez da obediência daquilo que foi estabelecido. Me parece que o jogo Botafogo ou Fortaleza e Bahia se inseriu nisso, não, Sérgio? Você que é um adulto observador. Primeiro tempo eu achei um jogão. Jogou, né? Jogão. E eu acho o seguinte, qualquer time nesse país, se o Fortaleza jogar com seus velocistas, o país inteiro está de olho nisso. Isso é uma das heranças mais interessantes que o Rogério Ceni deixou aqui e que a torcida do Fortaleza vibrou com isso. O Fortaleza, em qualquer lugar que o Fortaleza for jogar, se ele jogar com esses velocistas, Romarinho, Oswaldo, e esse que entrou agora novo, Felipe, que estava fora. Felipe Pires. Felipe Pires, que é rápido e é um jogador tecnicamente até melhor que o Romarinho e que o outro, e que o Edinho, entendeu? O time do Fortaleza, sempre que vão propor o jogo contra o Fortaleza, o nego tem que abrir o olho. Por isso que o Bahia, porque quando o Bahia ia, de repente ele tomava segundo tempo, não. Segundo tempo o Bahia dominou mais a bola, o Fortaleza foi uma ou duas vezes, mas assim mesmo foi no finalzinho algumas vezes. O Fortaleza é um time extremamente perigoso quando ele não tem que ir para cima do adversário. Quando ele está aqui com seus jogadores e a saída de bola é rápida, ou o goleiro mete uma bola, ou o Felipe mete uma bola, né? O Felipe perdeu. O Felipe é um jogador de tão grande qualidade, que ele que salta aos olhos os passos que ele atravessa de primeira para esses jogadores explorar velocidade. Agora, o Fortaleza, eu falei para você, Fortaleza e Bahia vai ser um clássico nordestino, entendeu? Verdade. E o Fortaleza, ele quando é atacado, ele é capaz de oferecer esses resultados. Ele vira contra a Chapecoense, ele empata contra o Santos.
né? Ele faz um jogo bom contra o Atlético. O Fortaleza atacado, se ele não tomar o gol, é um perigo. O Romarinho passa. O Romarinho pega a bola e passa. Edinho, o Oswaldo Pires, passa, Edinho, todo jogador de Pires. Eles passam. É verdade. Com relação ao Felipe, eu concordo com o Sérgio. Tem grandes qualidades. Virada de jogo, toque. Agora, é um jogador que a gente chama de lerdo em determinadas oportunidades. O pecado maior, talvez o Paulão se fixe nisso, é porque ele não sabe mensurar muitas vezes uma bola perdida, um passe ou um drible que ele quer arriscar e que cria o maior problema. Não pode errar. Não pode. Ele deu 2 mancadas ontem. Ontem ele chutou na parede, a bola voltou. Chutou na parede, ele chutou em cima da zaga. Uma bola que ele podia ter feito. Foi um problemão para o Fortaleza conter o avanço do Bahia. Nesse ponto, eu estava com o motorista de táxi até de Maranguape. Ele disse, o problema é que ele joga uma partida boa, já quer ser Felipe Melo. Comparação boa. Mas diga aí. Arrisca onde não deve. Exato. Ele não tem noção do perigo. Mas eu quero saber do J. Lacerda. Foi o Fortaleza que foi bem ou o Bahia que não prestou? Porque você estava dizendo que a minha aqui particular... Já tinha vitória. Não, então, eu sou Vitória. Já tinha vitória. Mas eu não fico nessa de torcer, não. Não, eu estou brincando, claro. Depende, às vezes, uma frase falada... Depende do ponto de vista como alguém recebe essa frase do outro lado, né? Por exemplo? É assim, o Serginho lembrou, vou lembrar 2 coisas que o Serginho falou aqui semana passada. Primeiro, ele falou que era difícil você mexer num jeito de jogar de um time de uma hora para outra, porque isso é uma engrenagem, é difícil. Um DNA, Fortaleza tem um DNA criado por Rogério Ceni, com as qualidades desses jogadores e... O Zé Ricardo chegou e tentou mexer nisso. Não foi muito legal. Ontem ele voltou com o DNA do Fortaleza, por isso que o Bahia encontrou dificuldades. E o Serginho falou aqui do clássico também, que nivela, né? Nesse momento nivelou. E o que aconteceu? O Zé Ricardo abriu de novo o time, usou as velocidades, baixou essa linha de 3 aqui atrás do atacante de frente, que é o Wellington Paulista, marcou as saídas dos volantes do Bahia, o Oswaldo estava lá para fazer isso, né? Ainda tinha um volante que flutua, que é o Felipe que estava lá para fazer. Então ele cercou o Bahia, ele marcou os lados, marcou por dentro. Como é que você joga? E com velocidade, como é que você vai? Porque você sabe que você pode receber velocidade. Os elas não sobem, é como o Hilton falou, o Moisés e o Nino. E o Nino. Não jogaram. E olha a velocidade do Nino. E você, o lado direito do Bahia é fortíssimo. Com o Nino e com o Arthur, que esse Arthur aí é aqui de Caridade, viu? O Arthur de Barbalha é o Arthur Caíque. O Barbudo. O Arthur, o Caíque é o de Barbalha? É de Barbalha. É de Barbalha, É, tá vendo aí? É de Barbalha. Mas o Cariri é forte. Então você tem um lado direito do Bahia é fortíssimo. E o Fortaleza conseguiu uma certa neutralidade. Você viu que na bola que o Arthur conseguiu escapar, ele consegue aquela jogada do pênalti, porque também não vamos culpar o Carlinhos, né? Claro. Você toma um drible daquele que quase quebra a espinha. E ele foi na bola. Olha lá. É porque passa o rolo. É obrigado. A jogada não tem ali freio a ar, né? É jogada de perigo, né? Não tem freio a ar, né? Jogada de perigo. Então, o tipo de freio. Mas é assim, clássico Perfeito. nivelou, o Fortaleza voltou para o seu DNA, então as coisas aconteceram. Nilson Facundo, para encerrar o nosso programa, você achou que o Fortaleza foi além da conta, foi melhor do que o Bahia sofreu, não esperava aquilo. Qual o olhar do nosso caririense? O Bahia de não... Cedro, né? De Cedro ou de Juazeiro? Cedro. Então é Cedro. conterrâneo meu. É, de Cedro. É de Cedro também. Mas diga aí, Nilson. Exatamente. Olha, Vocês são da cepa, né? Exatamente. Diga aí, Nilson. o time do Bahia não esperava essa reação do Fortaleza. Agora, o Zé Ricardo aprendeu. Eles, tendo como referência o jogo do Fluminense, que ele escalou errado, o time, e mexeu errado, no time contra o Bahia foi diferente. Ele escalou correto e mexeu correto. Não pode abdicar de um meio campo para lançar a bola, para chegar com qualidade. Não pode entrar com 3 volantes se você tem que ser agressivo. Então essa bola tem que ter qualidade para chegar. Na medida que você abdica da bola do meio de campo, como é que ela chega? Né? E fica outra coisa evidente. Quando você quer fazer o jogo acontecer, você tem que fazer, tem que buscar e não procurar somente ser reativo. Tem jogo que será reativo, que você terá que ser reativo, porque você entende, compreende que o adversário é bem mais qualificado. Agora, quando está no mesmo patamar, a gente tem que entender que tem que arriscar. Tudo tem risco. E o Fortaleza vai ter que passar por isso. Não tem como fugir, porque do contrário, não chega a lugar nenhum. Pois é, tá aí. Portanto, quero agradecer mais uma vez ao Nilson, ao nosso querido Paulo. Devo tirar a partir de segunda-feira uns 10 dias de férias, só 10 dias, viu? No máximo 2 programas, mas toda essa bancada aí
estará aqui à disposição, né? Na segunda-feira o Nod já volta apresentando o programa. Nós teremos a presença do Mário Kempson, camisa 10, com o Sérgio Redes, com o Paulo, com o nosso querido J. Lacerda. E o nosso Nilonso fica aí na expectativa de participação em outros programas. Certamente que outras oportunidades virão para a gente conversar, que é aquilo que a gente gosta de fazer. Eu já disse que esse programa é um encontro de pessoas que se gostam e que gostam de futebol e que se reúnem toda segunda-feira para papear sobre isso. Coisa prazerosa para nós todos. Obrigado a todos e até segunda-feira com mais um programa Com a Bola Toda.